Vamos girar o assunto aqui, gente. Encaminhado no Senado um pedido de abertura de processo que pode levar ao impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O requerimento foi protocolado pelo senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. A investigação é sobre um suposto crime de responsabilidade do magistrado por suposta interferência indevida das Forças Armadas nas eleições. Barroso criticou em palestra no mês passado a tentativa de envolvimento das Forças Armadas na política. As Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo, disse o ministro. Reins avaliou que a declaração, sem apresentar provas, caracteriza comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que ocupa. Serrão, você acredita mesmo num possível impeachment? Isso é real? Correta a iniciativa do senador Reins, mas a chance de impeachment do ministro Barroso com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado é absolutamente igual a 0. Ponto. Marco, como é que você vê essa abertura, inclusive de processo? Primeiro, uma coisa é a tentativa, né? Enfim, é o projeto. Sim. Outra coisa é se ele realmente vai tramitar e vai ter existe a blindagem tipo de do Pacheco. O Pacheco ele tem a chave que destrava o processo de impeachment, de impedimento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Paulo, eu acho que assim, a gente tem que aprender com os erros o tempo todo, né? As instituições elas têm que ser moldadas e têm que ser reestruturadas de maneira a cumprir a função essencial da República, que é a paz social, é prestar esse serviço à democracia e impedir abuso de poder. Você não pode deixar que esse sistema de freios e contrapesos continue com essa situação esdrúxula. Não dá para empoderar tanto o presidente do Senado como ele está hoje. O que ele está fazendo agora? Ele sentou em cima e tem a ação dele no Supremo. Me explica esse conflito de interesse. E agora? E parece que a ação dele no Supremo está tramitando em favor dele. E agora? O que a gente faz com o Rodrigo Pacheco? Então, quer dizer, o eleitorado tem que dar uma resposta nas urnas contra Rodrigo Pacheco e em favor de senadores que façam uma mudança, que pelo menos tramitem, porque não haverá prescrição das ilegalidades, do abuso de poder e das inconstitucionalidades perpetradas por esses ministros. Então, é uma pauta, sim, factível para os senadores que serão eleitos e para os que já estão lá e que não vão sair do Senado Federal, que tramitem impedimento, principalmente do Alexandre de Moraes. É factível isso que foi falado sobre o Barroso? Sem dúvida alguma. É leviano demais da parte dele fazer esse discurso e está fora do objeto do cargo dele, do ambiente jurisdicional dele. Ele está se expondo politicamente. E eles estão fazendo isso com a maior naturalidade. E aquela velha história do aplauso lá no TST, do Alexandre de Moraes, 25 segundos sendo incensado pela classe de magistrados. Então, quer dizer, esse choque de realidade é mais do que necessário para furar a bolha desses caras. Eles estão numa redoma. Então, para conseguir romper esse paradigma e mostrar que sim, existe responsabilização, accountability de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova disso? Agora, na próxima sessão legislativa, na próxima legislatura, vai tramitar um impedimento de acordo com as ilicitudes já cometidas por esses ministros. Fala, Constantino. Paulo, a quebra de decoro que aponta o senador Reins é óbvia, né? Não cabe a um ministro Supremo agir como um militante partidário, como um agente político que toma lado. Então está muito claro, agora não fica restrito ao Barroso, né? Essa declaração do Barroso em relação às Forças Armadas é escandalosa, leviana ao extremo, irresponsável, partidária, né? É esdrúxula. Agora, indo por essa linha de que ali teria que ser um juiz imparcial, tem que levar um strike logo de uma vez, né? Teria que impedir ali pelo menos metade do STF de hoje. Eles viraram palestrantes, militantes ideológicos, agentes partidários, cabos eleitorais. Isso é escandaloso. Se o Brasil não parar um minuto e falar assim, não, para um tiquinho, esquece Bolsonaro, esquece o ódio visceral do fígado, a visão estética de mundo que o Bolsonaro desperta nessa classe média purinha, tucana, né? Esquece isso um pouquinho. Vamos falar de república.
Vamos falar de valores republicanos aqui, de decência, de decoro. Não cabe a um juiz da Corte Suprema, da Corte Máxima do Poder Judiciário, né, ficar agindo como um palestrante em prol de causas progressistas que eles acham maravilhosas. Muito menos como um agente político, torcendo para um certo candidato e demonizando e tentando derrubar o outro. Se as pessoas não acham mais isso escandaloso, essas pessoas merecem, essas que não acham, viver num país tipo a Argentina e Venezuela mesmo. O problema é que elas podem arrastar junto pessoas decentes. Piperno, você não acha escandaloso isso? O quê? Esse ponto que o Constantino traz. Pelo amor de Deus. Ele estava prestando atenção. Piperno, presta atenção. Não, eu prestei atenção, claro. A minha função aqui não é faltou o fetiche Argentina. Claro que eu prestei atenção, sempre tem. Paulo, veja bem. Primeiro que eu acho o senador Reis uma figura lamentável. Mas vamos deixar de fulanizar a questão, né? Ele, que por sinal é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, então ele quer, na verdade, colocar uma melancia na cabeça para parecer de qualquer jeito, aí vem com essa ideia esdrúxula. Porque se ele realmente tivesse muita preocupação com essa história de alguém que fez acusação sem apresentar a devida comprovação e tal, ele já teria se manifestado contra o presidente Bolsonaro, que um dia falou que teve fraude na eleição de 2018, convocou uma live para apresentar as provas e a gente está esperando até hoje. Então, sabe, talvez o senador Reis tenha memória curta em relação a isso. Agora, veja, eu não sou, e já disse aqui, a favor de tudo que diz, faz e fala, né, o ministro lavajatista Barroso. Mas, aliás, eu critico muito, por exemplo, o Barroso quando ele vem falar essa história de semipresidencialismo, ele e o Arthur Lira, né? Mas, Paulo, veja, eu acho que até nisso o senador Reis foi muito infeliz, porque ele lança essa ideia, ele traz essa ideia, né, põe no fulcro essa ideia justamente na mesma semana, um dia depois de ser divulgado aí em vários jornais, portais e tal, o tal projeto de nação de vários grupos militares. E até a gente falou rapidamente sobre isso aqui ontem. E veja, esse projeto de nação, entre outras coisas, ele fala, por exemplo, como é que deveria ser um ensino universitário, de intervenção, de mudar reitores, desideologizar as universidades, como se eles tivessem poder para isso. Ora, eles estão agindo como um partido político. Não, é que você não leu o projeto. Você não leu o projeto de nação. Então eles não estão. Isso não é agir como um partido político, não é simplesmente pensar um Brasil estratégico. Para 2035. É sim pensar uma forma de intervenção. Segundo porque ele, até onde se militar sabe, não pode ter ideia nenhuma. Claro que pode ter ideia. Segundo o Piperno, o militar tem que fechar a boca, ficar no quartel e não encher o saco. Agora, para mudar, por exemplo, essa é a visão do Piperno. Reitor de universidade, você tem que estar no governo. Você tem que comandar, por exemplo, o Ministério da Educação. Até onde eu sei, eles ainda não conseguiram isso, Marcos. Vamos lá, de novo. Esse projeto estratégico de nação é uma proposta que foi elaborada por mais de 60 civis com participação de militares importantes. Gente que pensa, quer pensar o Brasil. Ali não tem projeto de poder nenhum, ali tem sugestões para a sociedade brasileira debater. E é isso que está faltando. Está faltando seriedade ao debate. Não, nós estamos sendo privados do debate sobre o Supremo. O Piperno não quer que reclame de um reitor como o da FRJ, Roberto Lerrer, que assumiu literalmente vestindo o boné do MST. Não pode reclamar disso, senão você quer intervir. Mas é o negócio, e os reitores que o pastor que caiu há pouco tempo, aí o Milton Ribeiro nomeou. O ponto é que o debate não pode ser interditado. Eu vou falar uma coisa, se falar em desideologização, o que nós vamos fazer então com a turma que o Milton Ribeiro nomeou? Ou esses caras não têm ideologia? Ou ideologia só a esquerda que tem? Não, vamos discutir a coisa séria. Hoje, no meu artigo no site da Jovem Pan, eu estou chamando a atenção, de novo, para uma questão estratégica, a questão da contagem pública de voto. Esse é um assunto que nós temos que debater com seriedade, independentemente do período eleitoral. São coisas para melhorar o Brasil. Esse projeto estratégico de nação também tem essa intenção. É isso, a gente tem que sair do fla-flu burro, de gosto, não gosto, sou esquerda, sou direita, discussões estúpidas que levam a nada e tratar de coisa séria,
ideia para esse país aqui que precisa ser capitalista, precisa se desenvolver, precisa fechar a fábrica de criar bandido, como tem lá no Rio de Janeiro, aquilo que vimos agora no Complexo da Penha. Pô, a Globo agora veio criticar, mas ela tinha que lembrar que o jornalista dela, o Tim Lopes, foi assassinado brutalmente ali. E não foi por culpa do Elias Maluco, não, tá? Foi culpa de uma empresa que defendeu, foi contra a criação de escolas na época do governo Brizola. Uma empresa que não cuidou da segurança do seu funcionário e deixou ele morrer no meio de marginais. Então, esses debates têm que ocorrer. Precisamos no Brasil de um choque de educação, de seriedade, isso aqui tem que melhorar. Não dá para a gente viver refém da criminalidade, do Estado cleptocrático sem direito. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira e são 5h53. Marco, por favor. Bem, para variar, o Piperno fugiu da discussão. Que fugiu da discussão? A discussão era sobre o impedimento do ministro Barroso. Já e se falei ele que eu feriu a liturgia do uma cargo. farsa isso. Ele deu uma como é que é, bela de uma enrolada, trouxe vários outros assuntos que nem um peão. e não Piperno, falou do objeto em discussão. O objeto em discussão é o teor das declarações prolatadas pelo Barroso fere a liturgia do cargo. Ele falou de tudo menos disso. E sim, fere a liturgia do cargo. Eu disse que ele falou, não tem como você falar que não. Uma postura ativista de um ministro ou de qualquer juiz de primeira instância fere a liturgia do cargo. Qualquer juiz, desembargador, em qualquer cidade, em qualquer estado, fere a liturgia do cargo. Esse ativismo que pode gerar suspeição. E o pessoal da Lava Jato, porque no caso, que fazia palestra remunerada no auge da operação. Você pode criticar, posturas ativistas devem ser criticadas. Eu não ouvi a extrema-direita criticando isso na época. É normal. Piperno, é verdade que você está rodopiando? Não, isso aqui é a tática rolando o lero da extrema-direita para dizer, respondo tudo, não tem problema nenhum, não. E disse o seguinte, não considero que o ministro tenha errado, porque até citei um documento das Forças Armadas que reforçam a argumentação dele. O que você queria perguntar para o Piperno, Constantino? Toda pergunta objetiva que a gente faz, ele sai pela tangente. Eu acabei de responder. Já virou aquele desenho animado. Você quer uma resposta mais objetiva que isso? Saída pela tangente, né? Na minha época tinha esse desenho. Não, mas você tá muito o bichinho do desenho dizia saída pela esquerda. Você tá muito na ficção. Saída pela esquerda. Saída pela esquerda. Saída pela esquerda. Foi só o único momento que esse país prosperou nos últimos tempos. Piperno é o leão da montanha. Meu Deus. Isso que você Meu Deus. Bom, se você quiser comparar, que ele disse. por exemplo, o governo Lula com o governo Bolsonaro, é comparar um Flamengo com o Bangu. Sinto muito. Fala, Constantino. Sinto muito. Esse atraso que está fazendo. Esse atraso. Flamengo e Bangu. Isso. Por isso que essa turma tem patotinha da imprensa, mas não tem povo. Por isso que a turma do Piguinho de 1%. Com todas as críticas, Paulo, com todas as críticas que eu fiz já até ao Moro até hoje, né, com a decepção que eu tive, ontem foi exatamente esse o clima da entrevista, né? A inversão é tão grande que o juiz, que foi um juiz corajoso e imparcial na Operação Lava Jato ali, é tratado como o bandido. É tratado como o bandido, é tratado como o cara que perseguiu o PT, que entrou com uma ação popular por danos morais, incluindo a Petrobras. Quer dizer, por final, né? Agora, falando em Petrobras, né? E aí, esse presidente vai tomar posse ou não vai, né? Grita, pega ladrão pro juiz que prendeu a turma do Petrolão. Quer dizer, o negócio virou escárnio. E o novo presidente da Petrobras, toma posse ou não? Uma coisa engraçada... Que, aliás, hoje já tinha até um articulista dizendo que o Bolsonaro já deu um novo recado para o ministro das Minas e Energias. Ou a gasolina fica mais barata... Constantino está rodopiando? Constantino? Não. Constantino é o Rolando Lero da extrema-direita. Não. Peraí. Piperno, lembra que ontem a gente falou, e eu deixei muito claro, que quando o pessoal apela para genocida e outras adjetivações bizarras, vocês usam rótulo o dia inteiro. Agora o candidato dele está falando que o Bolsonaro é o anticristo. Olha o nível de desespero e de atenção. Chamar ladrão de ladrão não vai colocar rótulo, não, tá? Não, é só dizer que o cara roubou. Mas é verdade. É muito objetivo. Agora, na sua opinião. Agora, o ponto assustador para o qual a população tem que olhar é: nós temos um Senado hoje tão covarde, tão incompetente, nefasto, tão canalha esse Senado, que
ministros do Supremo podem andar pelados na Praça dos Três Poderes, que os senadores vão dizer que eles estão praticando um democrático naturismo. Esse é o estado das coisas no Brasil hoje. Fala, Constantino, tem um tweet. Um tweet, Paulo. O grau de loucura das narrativas pipérnicas chegou a um patamar tão escandaloso que, repito, ninguém mais leva a sério. Ninguém. Fala, Piperno. Não, o grau das narrativas golpistantínicas chegou a um nível tão farsesco que vão sair daqui para virar obra de ficção. Marco Antônio. O Ciro está tão desesperado que já chamou o Bolsonaro até de anticristo. Esse é o retrato da maluquice da esquerda. Serrão, para fechar. Olha, é duro. Vote certo, porque se você continuar votando errado, a gente vai ter que continuar fazendo esse tipo de discussão no horário nobre da televisão.